Paz do Senhor, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este nosso estudo sobre o aspecto verbal no grego koiné. Olha, este é, sem exagero, um dos temas mais importantes e eu diria até transformadores para quem leva a sério o estudo das Escrituras. A gente busca uma interpretação fiel que honre a intenção do autor inspirada pelo Espírito Santo, certo? E entender o aspecto verbal, bem, isso não é só um detalhe técnico, uma firula acadêmica. É como ganhar uma chave mestra que abre portas de significado no texto bíblico. É uma ferramenta essencial para a gente poder manejar bem a palavra da verdade, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, para começar nossa jornada, vamos direto a uma pergunta que é o coração do nosso estudo hoje. Pensem comigo, será que a forma gramatical de um único verbo, uma palavrinha só, pode de verdade mudar completamente o jeito que a gente entende uma passagem da Bíblia e, claro, as implicações teológicas que vêm junto? A resposta, e a gente vai ver isso com muitos detalhes, é um sonoro sim. Muitas vezes a linha que separa uma exegese sólida, que realmente edifica, de uma interpretação que acaba gerando confusão, essa linha está exatamente na compreensão correta de como os verbos funcionam no grego do Novo Testamento. Vamos pegar um exemplo bem conhecido e que gera muito debate. 1 Timóteo 12:12. Boa parte da discussão ali gira em torno do verbo epitrepo, que a gente traduz como não permito. Esse verbo está no presente do indicativo. Aí uma interpretação bastante comum diz o seguinte: como está no presente, então a ordem de Paulo era só para aquele momento, uma coisa temporária para a igreja de Éfeso. Só que essa interpretação parte de uma ideia que hoje a gente sabe que é frágil, a de que a principal função do verbo grego é marcar o tempo cronológico. A linguística moderna mostra que não é bem assim. A pergunta que fica é: o presente aqui fala de tempo ou Paulo está estabelecendo uma norma contínua, uma política para a igreja? É para resolver esse tipo de impasse com mais ferramenta e mais precisão que a teoria do aspecto verbal é tão poderosa. Certo? Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai quebrar essa ideia de que tempo verbal é a coisa mais importante. Depois, vamos dar uma olhada na história do debate acadêmico, para ver de onde isso tudo veio. Aí sim, a gente mergulha a fundo nos dois aspectos principais, o perfectivo e o imperfectivo. E para fechar, vamos olhar uns casos mais avançados, como o tempo perfeito e os verbos que não estão no indicativo. No final, a gente amarra tudo e vê como continuar estudando. Ok, vamos lá para a nossa primeira sessão. Aqui a gente vai mexer num vespeiro, numa ideia que, olha, muita gente aprendeu lá no comecinho do grego, aquela de que os tempos verbais gregos, aoristo, presente, perfeito, são basicamente a mesma coisa que passado, presente e futuro. Essa abordagem que a gente herdou de gramáticas antigas não funciona muito bem para o grego e, pior, pode levar a gente para interpretações bem tortas. A chave de verdade, o segredo para entender o verbo grego, está em outro lugar, e esse lugar se chama aspecto. Para entender isso, nem precisa ir longe. Pensem no nosso português. Se eu falo, eu andei pela rua, ponto, é o pretérito perfeito. A ação está apresentada como um fato, algo fechado. Agora, se eu digo, eu estava andando pela rua quando o telefone tocou, o evento é o mesmo, eu caminhando. Mas a perspectiva mudou totalmente, né? Na segunda frase, a caminhada é um processo, um pano de fundo para outra coisa que aconteceu. Percebem? A diferença não é o tempo, mas o ponto de vista. E isso, essa escolha de como apresentar a ação, é a essência do aspecto verbal. Então, vamos formalizar um pouquinho. O que é, afinal, o aspecto verbal? É a perspectiva, o ponto de vista que o autor inspirado escolhe para retratar uma ação. É uma decisão dele. Ele quer mostrar o evento como uma coisa só, um pacote fechado visto de fora, ou ele quer colocar a gente dentro da cena, vivenciando a ação enquanto ela acontece? Essa escolha, que é guiada pelo Espírito Santo, é uma ferramenta poderosíssima que muda o foco, a ênfase, muda o jeito que a gente lê a história. E essa imagem aqui é simplesmente fantástica para a gente entender isso. É uma analogia que o Constantine Campbell popularizou e que ajuda demais. Pensem assim. O aspecto perfectivo é a visão do helicóptero. Lá de cima, a gente vê a estrada inteira, do começo ao fim. A ação é vista de fora, como um todo, um resumo. Já o aspecto imperfectivo é a visão do nível da rua. Quem está caminhando na estrada não vê o todo, vê o que está logo ali na frente, passo a passo. É a experiência de dentro do processo. Guardem bem essa imagem do helicóptero e da rua, porque ela vai ser nossa guia durante todo esse estudo. Agora, a gente precisa fazer uma distinção técnica, mas que é fundamental. A gente não pode confundir aspecto com a outra coisa chamada Aktionsart. A gente pode traduzir Aktionsart como o tipo de ação. Pensem assim, o aspecto é a causa, é a perspectiva que o autor escolhe, que está lá na gramática do verbo. O Aktionsart é o efeito, é o resultado dessa escolha junto com o significado do verbo e o contexto da frase.
É o Aktionsart que vai nos dizer se a ação na prática foi instantânea, se foi repetida, se estava só começando. Romanos 5,14 é um exemplo perfeito para a gente ver essa diferença na prática. O verbo é reinou, em grego ebasilevsen. Ele está no auristo, então o aspecto é perfectivo. É visão de helicóptero. Paulo está apresentando um fato consumado. A morte reinou. Ponto. Esse é o aspecto. Mas aí a gente olha o contexto, desde Adão até Moisés. Esse é o Aktionsart. A ação durou séculos. Isso prova, sem deixar dúvida, que o aspecto perfectivo do auristo não tem nada a ver com uma ação ser rápida ou pontual. Uma coisa é a perspectiva do autor, outra é a duração real do evento. Beleza. Então, para fechar essa primeira parte, o que a gente precisa guardar? Primeiro, a categoria principal do verbo grego não é tempo, é aspecto. Segundo, aspecto é a perspectiva do autor sobre a ação, a visão de fora contra a visão de dentro. E terceiro, não podemos confundir aspecto, que é a gramática, com Aktionsart, que é o resultado da ação no contexto. Fechado? Muito bem. Agora vamos avançar e entender de onde veio toda essa conversa. É bem importante a gente fazer essa pausa para olhar a história, sabe? Isso dá uma base sólida e mostra que a teoria do aspecto não é uma moda, uma invenção de agora. Pelo contrário, é o resultado de décadas de trabalho duro de gente muito séria que se dedicou a entender melhor a palavra de Deus. Olha, os primeiros cutucões na gramática tradicional começaram lá no início do século XX, mas o debate pegou fogo mesmo no final dos anos 80. Um estudioso chamado K. L. McKay já tinha jogado umas sementes importantes em 1959. Mas foram duas publicações quase ao mesmo tempo, de Stanley Porter em 89 e Buist Fanning em 90, que realmente definiram o campo de batalha. O mais curioso é que eles trabalharam sem um saber do outro e chegaram a conclusões parecidas sobre a importância do aspecto, ainda que com algumas diferenças bem marcantes que a gente discute até hoje. E essa tabela aqui resume bem o debate. A visão do Porter é a mais radical. Ele vem de uma linha linguística bem rigorosa e diz, olha, tempo cronológico não faz parte do significado do verbo. A gente tira isso só do contexto. Além disso, ele propõe 3 aspectos, o perfectivo, o imperfectivo e um terceiro, o estativo, que estaria ligado ao tempo perfeito. Já o Fanning tem uma posição mais moderada, que hoje em dia é mais aceita. Ele concorda que o aspecto é o que manda, mas diz que o tempo ainda tem um papel secundário. E ele defende que existem só 2 aspectos, tratando a característica do tempo perfeito como um tipo de Aktionsart. Recapitulando essa parte histórica, a teoria do aspecto verbal não é uma invenção recente. Ela tem uma longa história acadêmica. O debate atual, com Porter e Fanning como figuras centrais, gira em torno de 2 grandes questões. Primeiro, se o tempo faz parte do significado do verbo ou não. E segundo, qual é a do tempo perfeito? Ele é um terceiro aspecto ou não? Entender esse debate ajuda a gente a ler comentários e gramáticas com um olhar mais crítico e informado. Tudo bem, agora que a gente já tem a base teórica e histórica, vamos dominar a nossa primeira grande ferramenta, o aspecto perfectivo. A gente vai focar principalmente na forma verbal que mais carrega esse aspecto, o aoristo. Vamos ver como os autores bíblicos usaram essa visão de helicóptero para contar histórias, relatar fatos e apresentar verdades teológicas centrais da nossa fé. Como a gente viu na nossa analogia, o aspecto perfectivo apresenta a ação como um evento completo, um pacote fechado. Quando o autor escolhe o auristo, por exemplo, ele está mandando um sinal para a gente. Ei, não se preocupem com os detalhes internos da ação. Não quero que pensem em como começou ou terminou. O importante é que aconteceu. É um resumo, um relatório do fato. Isso nos leva a um dos maiores mitos do estudo do grego, uma ideia errada que infelizmente se espalhou muito, a do auristo pontual. Muita gente foi ensinada que o auristo sempre descreve uma ação instantânea, que acontece num piscar de olhos. Mas será que é isso mesmo que a gente encontra na Bíblia? A resposta curta é, de jeito nenhum. A própria Escritura desfaz esse mito. A gente já viu Romanos 5,14, onde o auristo ebasilevsen, reinou, descreve uma ação que durou séculos. E até num texto tão importante como Romanos 5,6, onde Paulo diz que Cristo morreu, apetanen. Usar o auristo para provar que o sacrifício foi único e irrepetível é forçar a gramática. É claro que a doutrina do sacrifício único de Cristo é verdadeira e bíblica, outras passagens confirmam isso, mas o auristo em si não prova isso. Ele só apresenta a morte de Cristo como um fato histórico completo. O ponto-chave é, o auristo apresenta o evento como um todo, não como um todo instantâneo. O aspecto perfectivo, principalmente com o auristo, é o que faz a história andar na Bíblia. Vejam Mateus 8, depois que Jesus cura o endemoniado. O texto diz que toda a cidade saiu e lhe rogaram.
É uma sequência de auristos que empurra a narrativa para frente de forma rápida. Muita ação é resumida em poucas palavras. Esse é o auristo narrativo, a espinha dorsal de muitas histórias nos evangelhos e em Atos. Resumindo então, o aspecto perfectivo nos dá a visão do helicóptero, o quadro geral. Ele relata os eventos como fatos consumados e é a ferramenta principal para fazer a história avançar. E por favor, vamos abandonar de vez o mito do auristo pontual. A duração da ação não importa para o aspecto. Lembrar disso vai nos livrar de muitos problemas de interpretação. Muito bem. Já vimos a paisagem do alto do helicóptero. Agora vamos descer e caminhar na rua. Com o aspecto imperfectivo, o autor nos pega pela mão e nos coloca dentro da cena. A gente passa a vivenciar a ação enquanto ela se desenrola, com todos os detalhes, a tensão, o processo. O aspecto imperfectivo aparece principalmente em duas formas verbais, o presente e o imperfeito. A diferença entre eles não é tanto de tempo, mas de distância, uma metáfora espacial. O tempo presente indica proximidade. A ação é trazida para perto, ganhar vida, destaque. Já o tempo imperfeito indica remotidade, distância. Ele descreve um processo que está mais longe na narrativa, muitas vezes como pano de fundo para outra coisa. Então a fórmula é: presente é igual a imperfectivo mais proximidade. Imperfeito é igual a imperfectivo mais remotidade. Vejam que exemplo incrível em Marcos 4. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele usa principalmente o auristo como uma história que aconteceu. Mas na hora de explicar a parábola aqui neste trecho, ele muda tudo e passa a usar o tempo presente. O semeador semeia, logo vem Satanás e tira. O que Jesus está fazendo? Ele está abrindo a ação, trazendo a história para perto, tornando-a viva e atemporal para os discípulos. Ele pega uma história do passado e a transforma num ensinamento contínuo, que vale para sempre. Essa é a força do aspecto imperfectivo. A beleza do aspecto imperfectivo está nos vários tipos de ação, os Aktionsarten, que ele pode criar. Para descobrir o que o verbo está fazendo numa passagem, a gente segue 3 passos simples. Primeiro, identifica a semântica, que é o aspecto imperfectivo, a visão de dentro. Segundo, olha para o significado da própria palavra, o lexema do verbo. E terceiro, o mais importante, analisa o contexto para ver como tudo isso se encaixa e qual a nuance que o autor quis passar. E aqui estão alguns dos resultados mais comuns. O imperfectivo pode indicar uma ação progressiva, que está acontecendo, como a multidão que seguia Jesus. Pode ser uma ação iterativa, repetida, como o fariseu que jejuava toda semana. Pode indicar o início de uma ação, o chamado ingressivo, como em Mateus 5:2, que a gente poderia traduzir como "e abrindo a boca, começou a ensiná-los". E pode até indicar uma ação conativa, ou seja, uma tentativa que não deu certo, como quando tentaram dar-lhe vinho, mas ele não tomou. Notem como a nossa tradução muitas vezes precisa de mais palavras para expressar o que o grego diz em uma só. Então é isso, o aspecto imperfectivo nos joga dentro da ação, no nível da rua. Prestando atenção na forma verbal e no contexto, a gente consegue pescar a nuance exata que o autor quis comunicar. E isso enriquece demais a nossa leitura, nosso ensino e a nossa pregação da palavra, tornando tudo mais fiel ao original. Vamos para a nossa última sessão de conteúdo. Agora a gente vai encarar a forma verbal mais discutida de todas, o tempo perfeito. E depois vamos simplificar a vida com os verbos que não estão no modo indicativo. Com isso, a nossa caixa de ferramentas para a análise do verbo grego vai ficar bem mais completa. O tempo perfeito é um quebra-cabeça. Ele geralmente descreve um estado presente que é resultado de uma ação passada. Sabe quando a gente fala "a porta está fechada"? A ação de fechar já passou, mas o resultado, o estado, fechada, continua. Por causa disso, alguns estudiosos, como o Porter, defenderam que ele seria um terceiro aspecto, o estativo. Mas será que essa explicação funciona para todos os casos na Bíblia? As teorias principais têm seus problemas. A ideia do aspecto estativo não explica bem textos como João 7:22. A proposta do Fanny de que o perfeito é perfectivo acaba tendo que chamar a maioria dos exemplos de exceção, o que não é um bom sinal. Uma visão mais recente que parece resolver melhor a questão, defendida por Campbell, é de que o perfeito tem aspecto imperfetivo, como o presente, mas com uma proximidade acentuada. Ou seja, ele destaca que a ação ou seu resultado é especialmente relevante e importante para o momento atual da narrativa. Agora, uma ótima notícia para simplificar as coisas. Quando a gente sai do modo indicativo, que é o modo das afirmações, tudo fica mais fácil. No subjuntivo, no imperativo, nos particípios infinitivos, aquelas ideias de tempo, proximidade e remotidade praticamente somem. A única coisa que realmente importa para a interpretação é a diferença de aspecto.
perfectivo de um lado e imperfectivo do outro. No imperativo, essa diferença fica clara como água. O imperativo no presente, imperfectivo, é uma ordem para uma ação contínua, para desenvolver um hábito. Quando Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está dando uma missão para a vida toda. Já o imperativo no aoristo, perfectivo, é uma ordem para uma ação específica, naquele momento. Quando Jesus diz, tirai agora em Caná, é uma ordem para ser cumprida ali, na hora. Resumindo essa parte mais avançada, o tempo perfeito serve para destacar a relevância da ação no presente. E para todos os outros modos verbais, a vida é mais simples. A gente só precisa pensar na diferença entre a visão de fora, do todo, perfectivo, e a visão de dentro, do processo, imperfeito. Entender isso já resolve a maior parte dos casos. Pois bem, chegamos ao final da nossa jornada. A gente saiu de um foco muito simples no tempo e caminhou para um entendimento muito mais rico, mais poderoso e, principalmente, mais fiel à genialidade dos autores bíblicos. Esse conhecimento nos torna estudantes e expositores da palavra muito mais bem equipados. A grande lição de tudo isso é que entender o aspecto verbal nos permite apreciar não apenas o que os autores bíblicos disseram, mas como eles escolheram dizer. É uma lente mais nítida para a gente enxergar a textura, a ênfase, o ritmo do texto original que foi inspirado pelo Espírito Santo. É uma ferramenta que nos ajuda a manejar a palavra da verdade com mais precisão e, acima de tudo, com mais reverência, admirando a beleza da revelação de Deus. E para quem quer ir além, ficam aqui algumas sugestões. O livro do Campbell é a melhor porta de entrada, bem claro e didático. Foi a base do que a gente viu aqui. Depois, para entender o debate a fundo, as obras do Porter e do Fanning são leitura obrigatória. Mas o mais importante de tudo é colocar a mão na massa, pegar um texto da Bíblia e começar a aplicar esse conhecimento, sempre com o coração humilde e pedindo a direção do Espírito Santo. E eu gostaria de terminar com essa reflexão. O que a gente estudou aqui não é só teoria. É uma ferramenta prática para um contato mais profundo e mais preciso com a palavra de Deus. Então a pergunta que fica é, como esse conhecimento pode transformar o jeito que alguém lê, ensina ou prega uma passagem que já parecia tão conhecida? Que novas maravilhas o Espírito Santo pode nos revelar quando a gente lê as Escrituras com esses novos olhos, buscando entender a perspectiva que o próprio Deus escolheu para falar conosco?